Conexões que constrói liderança. Mais um episódio nosso hoje do PodX. Hoje com minha amiga, minha vereadora Maria Valone, eleita com mais de 4.000 votos, 4.347 votos. Segunda vez agora efetivo, né, dona Maria? Passou lá em 2020 como suplente e hoje lá nessa bancada grande de 8 mulheres na Câmara Municipal de Cuiabá, está aqui com a gente para falar dos temas, das bandeiras, das políticas que tem atuado na nossa Câmara Municipal. Meu muito obrigado, Ana Maria, por ter aceitado nosso convite. Eu que fico feliz de estar aqui com você, ser um amigo querido, junto na política, agora com esse mandato, né, meu mesmo. Eu estou muito feliz. Obrigada pelo convite. E o que muda, dona Maria? A senhora teve a experiência em 2020 de estar lá como suplente, passou 11 meses no mandato, teve um gostinho, né, de quero mais, e agora deu certo na titularidade. O que muda para a senhora agora como vereadora efetiva? Ai, muda muito, né? Muda bastante. Até porque da outra foi uma experiência fantástica. Eu agradeço muito a oportunidade que me deram, mas agora sim, o mandato é meu, então assim, a equipe é minha, né? E muda que agora é a linha segue a Maria Valone, né? A Maria do Bairro, aquela Maria que esteve lá, que pediu voto para você, que fez o compromisso, de fazer política pública, principalmente para as mulheres, porque ali foi onde eu vi o quanto que as mulheres precisam ter esse apoio do poder público, né? E ali que surgiu aquele sentimento de que a gente tem que lutar mesmo, porque nós somos a maioria as mulheres, e eu vejo que as mulheres no seu bairro, quando eu fui visitar e conhecer, mesmo na outra oportunidade que eu tive, a realidade é uma realidade dolorida. Então, assim, a minha política mesmo, tudo voltado é para nós mulheres. Dona Maria, e agora uma bancada de 8 mulheres, né? 2020 eram apenas 2, e agora a Câmara Municipal de Cuiabá passa a ter 8 vereadores, inclusive uma mesa diretora composta pelas mulheres. Muda alguma coisa ou não? Eu acho que muda bastante, porque muda como se ver, né? Como fazer, como olhar, né? Então, nós mulheres, eu acho que o nosso olhar é diferente dos homens, né? Então, com 8 mulheres ali, a gente vai lutar muito mais por políticas públicas para a família, né? Não é, a gente fala de mulher, quando a gente fala de uma mulher, a gente fala de um todo, né? Da família toda, porque quando você cuida de uma mulher, cuida da política para ela, a gente está cuidando de todos, do pai, da mãe, do irmão, do tio, até mesmo do vizinho. O que a senhora avalia esse fenômeno em Cuiabá, esse aumento de mulheres eleitas? Eu acho que estava na hora, era um sentimento que estava dentro, né? E ver o que realmente, porque às vezes tudo é só homem, né, na política, só homem decidindo o que. Então, acho que isso foi que cresceu esse espírito e essa vontade de que a gente podia dar ouvido mais o que as mulheres precisam, né? Porque a gente está vendo o desenvolvimento e o crescimento das mulheres em tudo que elas resolvem fazer, são determinadas, são honestas no que fazem, elas procuram resolver. Você vê o comando da família, se tem uma mulher, você pode ver que é ela que está. E se é nós mulheres e os homens que estão resolvendo, decidindo, não, nós podemos decidir, nós sabemos o que queremos e tem mulheres preparadas para isso. Eu tenho certeza que essas 8 mulheres na Câmara já está fazendo a diferença, porque só do olhar que a gente tem, de ver, e estamos lá na Câmara, é diferente do que as gestões que já passaram, que só tinha 2 mulheres, né? E agora 8 mulheres para estar cobrando, não é brincadeira, não. 8 de 25. 8 de 25. Ainda é pouco? Tem que ter mais mulheres. Eu acho que tem que sim ter mulheres. Não que eu vou falar, porque tem homens que são
muito comprometido em fazer política, sabe, entende, né, e respeitam e dá valor, né, porque tem muitos homens que não acreditam muito, ainda tem aquela cultura, né, de que o homem é que sabe tudo, o homem é que manda, mas as mulheres estão aí, as mulheres estão no mercado de trabalho, as mulheres estão sendo empreendedoras. Olha, você vê que eu visitando os bairros, a maioria das mulheres estão comandando a família. É elas que estão levando o sustento para casa. Muitas mulheres são abandonadas. Muitas mulheres são deixadas com 4, 5 filhos. Né? E quem sai à luta para educar essas crianças, para correr atrás de uma boa educação, de uma saúde, são as mulheres. E o que motivou a senhora, dona Maria Avalone? Para quem não sabe, Maria Avalone é a esposa do deputado estadual Carlos Avalone. Um grande abraço aqui, quero até aproveitar a oportunidade para saudá-la, esperando logo o senhor aqui também na nossa bancada. Mas fala para o pessoal que está nos assistindo, dona Maria, o que motivou a senhora? Não, agora eu vou para a urna. Primeiro porque eu sempre acompanhei o Carlos na vida política dele, né? Eu sempre tive do lado dele como secretário de Estado. Nós entramos muito cedo, ele, né, foi secretário de Estado, muito jovem, eu também, e acompanhei sempre o trabalho que ele fez durante o governo do Dante. Foi assim que a gente teve contato com a política também. E viver a vida das pessoas, né? É uma coisa também que eu acho que eu observava bastante, ouvia muito, mas eu nunca, assim, falar eu candidata mesmo. Isso foi na outra eleição, que quando eu estive como presidente do PSDB Mulher, e que eu fui diretamente falar mais, e que todo mundo falou, olha, Maria, você ser... Eu acho que eu sempre fiz política, mas eu acho que nunca me levei para tornar, para ter, ser candidata, a disputar uma eleição. Eu sempre fiz as coisas porque eu acho que era importante fazer. Eu coordenei a Casa do Artesão, o artesanato, na época do governo Dante de Oliveira, junto com a Thelma, primeira-dama. Foi esse contato muito direto, e aonde eu vi uma realidade mesmo, né, como fazer política pública. E o Carlos também, eu acho que um dos exemplos maior para mim é ver o quanto que ele, como homem público, ele me inspirou, na verdade, porque eu via que o Carlos sempre levou a política para fazer o bem para todos. Era uma oportunidade que a gente podia de começar a desenvolver um trabalho para todos. E a política, na verdade, dá essa oportunidade. Quem quer fazer política séria, com responsabilidade, respeitando as pessoas e o próximo, faz política com seriedade que chega até para todos, né? E querendo ou não também, Maria, é lógico que a gente sabe que não é isso, mas isso muito nos orgulha, até a relação que a senhora tem com o deputado, inclusive apaixonadíssimo, né? A gente viu declarações dele no Dia dos Namorados agora, ele na Câmara lá, mas essa relação de vocês dois, porque normalmente o homem está na política, a mulher fica ali até numa certa resistência, muitos pré-candidatos, quando querem colocar o nome, já sempre vem naquela, olha, mas primeiro tem que consultar em casa, a esposa não deixa, aquilo tudo, e a senhora junto com ele aderiram isso e trabalham sempre juntos, com pautas muito parecidas, né? Alguns até falam que o deputado tem uma alma feminina, porque tem bastante defesa das mulheres, mas a gente sabe que é o dedo da esposa, da família junto, ombreando com ele essas pautas femininas também, né? Então, eu sempre, como eu disse, a inspiração de fazer política foi muito também do Carlos. Eu acredito muito que essa oportunidade veio em mim, essa oportunidade, porque essa relação do Carlos de ver a política passou isso muito para mim. Eu acompanhando ele, eu vi que
eu tinha umas ideias e às vezes eu ficava quieta porque eu falava, gente, mas não é assim que os homens estão vendo de uma maneira e eu sempre conversava com ele, Carlos, será que não é por aí? E eu às vezes eu achava que ele nem me ouvia, né? Mas no final, quando eu vi, ele estava, sim, até mesmo ele Executando as ideias que a senhora e passa. também, né, nós somos lá em casa, nós somos em 4, né, com a minha mãe 5, com minha sogra 6, então o Carlos realmente tem a alma feminina, como eu disse. E o deputado, inclusive, que fez o orçamento, dando para as mulheres até o orçamento feminino, né? É, E que eu já vi que a senhora está tentando trazer essa iniciativa também para a Câmara. então, Não só o orçamento, mas como também a Procuradoria da Mulher. pois é, e a Procuradoria da Mulher, quando eu tive na oportunidade na outra gestão, eu fiz sim, até tinha dado esse projeto e tal, mas não foi para frente, porque ele estava em o dia, foi indeferido e tal, e aí realmente eu fiquei frustrada, e aquilo ficou comigo, né? Eu falei, uma outra oportunidade, eu volto. E aí, quando eu falei assim, bom, agora aí a vereadora Maísa Leão teve essa oportunidade brilhante de colocar, instalar a Procuradoria, quer dizer, da Procuradoria da Mulher, agora vamos instalar na Câmara, né, com a nossa presidente Paula Calil. Eu estou muito feliz. E aí, agora foi sancionado pelo prefeito o Orçamento da Mulher. E o Orçamento da Mulher foi, até mesmo já veio uma ideia minha com o Carlos, porque quando eu estive na outra gestão, tudo que eu levava não dá de ser aprovado, porque não está no orçamento. Foi uma experiência, eu não entendi. Eu falei, bom, Carlos, o que é esse orçamento que tudo se não pode se fazer porque não está no orçamento? Aí foi quando ele me disse, realmente, não foi, não foi Não foi discutido, não foi planejado, não tem aprovado, não planejado, não tem tinha recurso. aprovado, não tem recurso. Falei, então, por favor, então vamos ver, né? E ele foi também, fez o orçamento lá da Orçamento Mulher aí do Estado, que já foi aprovado, né? E aí agora eu levei lá para a Câmara e também o prefeito Abílio também sancionou. E agora nós temos o orçamento. O orçamento exatamente é isso que eu quero discutir agora, né? Estou reunido com várias mulheres, as mulheres da secretaria, do município, as mulheres do Estado, as que estão ao Ministério Público, a Procuradoria, todas nós, para a gente falar sobre esse orçamento, porque a gente não entende, muitos não estão entendendo o que é o orçamento. Então, agora, dia 11 de julho, vamos ter uma reunião falando sobre o orçamento. A gente precisa se enxergar neste orçamento, saber aonde que nós vamos gastar, e onde temos dinheiro, aonde que agora o prefeito, o município, né, o executivo vai estar o valor, né, para a gente estar se colocando aí para nós mulheres na saúde, na educação. A gente precisa ter mais creche, então como que vai distribuir esse dinheiro em cada, né? Então é uma luta e eu estou firme, tenho certeza que isso vai dar uma mudança muito grande na vida de nós mulheres. Dentro dessas políticas voltadas para a mulher, para a família, como que a senhora falou, quando fala de mulher, acaba falando da família. E a gente tem visto algumas atuações da senhora, principalmente brigando por um hospital materno-infantil em Cuiabá. Então, isso que eu quero muito, porque o Orçamento Mulher vai fazer com que a gente saiba o que a gente pode, né? Tá ali, eu acho que o hospital materno-infantil, junto com a mulher, é muito importante. E nós estamos, agora, o prefeito Apílio está falando de colocar ali onde era o ponto-socorro, ao hospital infantil. Isso é muito bom, mas a gente precisa ter um hospital que cuide da saúde da mulher, né? Então, nós estamos assim nessa luta, vamos conseguir, se Deus quiser. E eu acho que precisamos muito. Quantas mulheres precisam aí da saúde? Eu estou agora como vereadora e recebo muita situação da nossa saúde, não está muito precária ainda, muito sensível. A gente precisa dar
revirada, uma mudada em tudo isso. Precisamos de mais ação, a gente já sabe o que precisa ser feito, então precisamos atrás de recursos, precisa que os políticos, quem tem o poder de poder executar, que realmente traga, a gente precisa de dinheiro, porque sem dinheiro a gente não consegue. Então, é uma luta e nós precisamos mudar a saúde. A nossa saúde está muito delicada. Eu recebo, você precisa ver no meu telefone esse final de semana, quantas pessoas necessitando. E agora nós temos, assim, uma preocupação muito grande, porque a Santa Casa de Misericórdia, que está aí, que está atendendo principalmente as pessoas com câncer, né? Câncer. Elas estão assim, eu estou com um pedido de 3 aqui que estavam para ser operado e parece que alguns setores da saúde na Santa Casa já não estavam atendendo nem funcionando. Então, é preciso que a gente veja isso rapidamente. Além de toda essa parte da saúde, Dona Maria, e aqui até um testemunho, né? Quando eu tive uma pessoa próxima com problema na questão da saúde mental, procurei ajudar uma amiga e logo falaram assim para mim, você é próximo da Maria, a Maria que é craque nisso daí, tem ajudado bastante gente, e é uma coisa junto até com o deputado, que a senhora inclusive tem instituto que cuida disso, e que eu acho até que trouxe esse debate para hoje em dia, né? Hoje muito fala do autismo, de algumas doenças, mas a saúde mental como primórdio ali, sempre foi uma pauta que a senhora, junto com o deputado Carlos Avalone, trouxe no debate até estadual, com os CAPs e outro mais. Em Cuiabá, como que a senhora está focando esse trabalho da saúde mental? Então, a saúde mental em Cuiabá é muito delicada também. Precisa de uma atenção muito de todos os poderes, inclusive o nosso, aqui da nossa capital. Mas eu estou fazendo esse trabalho junto com o deputado Carlos, e aqui a gente está agora, eu consegui 200 vagas que nós estamos realizando os cursos para capacitar as mães, as pessoas que queiram, até para dar a oportunidade dela de como tratar uma pessoa que esteja com um problema, que ela possa atender e que também ela pode se qualificar para depois ela estar atendendo uma unidade que tenha, né? Acompanhar uma criança que é autista, acompanhar uma criança na escola, né? E a gente precisa capacitar. Então, eu estou fazendo essa parceria com a CAMP, que está começando agora essa qualificação, estou muito feliz. E o projeto Escuta, que é um projeto nosso particular, daí também foi quando surgiu a gente discutir a saúde mental, junto com o deputado Carlos Avalone, que já colocou as emendas, né, aí para a saúde mental, dentro do Estado, e nós temos esse projeto Escuta veio porque a gente teve na família um problema que foi com a minha filha. Sim. E a gente também só conseguimos, graças a Deus, a tratá-la porque a gente tem recursos. E daí, depois disso, que essa minha filha pediu para a gente fazer esse projeto, e nós estamos com ele já tem 3 anos. Às vezes nós temos 200 e poucos pacientes, 300, sabe? Dependendo, vai recebendo alta. E eu vejo que a gente tem um número muito grande de pessoas que estão surtando e a gente não tem leito para isso. A gente precisa resolver esse problema. Os leitos que estão agora, se você tem uma família que surta, alguma pessoa, ela não tem aonde deixar, porque ela leva para o hospital, para o HMC, lá eles estão misturando qualquer problema de saúde que tenha, junto com quem a gente vai operar, do coração, do fígado, junto com a pessoa que está surtando. Acabou os manicômios, né? Pois e isso está sendo cuidado desse jeito. Então, nós estamos aí, o deputado Carlos, também com o Ministério Público, também estão investindo nessa saúde mental. E, gente, é uma coisa tão séria que nós precisamos estar juntas, todos nós, ajudando, porque a gente precisa resolver essa situação.
porque o tempo está passando e muita gente com esse problema grave dentro de casa, com seu amigo, com seu vizinho. Nós podemos fazer essa política investindo mais na saúde mental da nossa cidade. Eu acredito, Carlos, que assim, eu sempre falo, olha, lógico que a gente tem que ter, melhorar a saúde e tudo, mas a gente precisa investir nos bairros, a gente precisa investir na estrutura. Nós temos o bairro hoje aqui em Cuiabá, na nossa cidade, na capital, que todo mundo fala que é rica, que alimenta o mundo, né? Mas nós temos uma capital que ela não está correspondendo ao que realmente falo da gente. Eu já ia entrar aqui, 4.347 votos, e eu acredito que isso tem muito a ver com o apelido carinhoso que deram para a senhora de Maria do Bairro, né? A começar pelo Araés, né? Que a senhora atua bastante, como outros, já vi a senhora defendendo até questão de rua, de bairros, além da questão toda de infraestrutura. E a Maria do Bairro, no mandato agora, virou vereadora do bairro também? Vereadora do bairro, eu quero política para os bairros, condições melhores para se viver. Eu quero que as pessoas que moram nos bairros, todo mundo mora no bairro, né? Sai de casa, vai para o seu bairro. Sai do seu trabalho e vai para o seu bairro. Então, assim, ela precisa de ter um bairro com uma estrutura, ela precisa morar num lugar que tem uma praça. A gente tem praças que estão abandonadas, a gente tem centro comunitário que estão fechados, que são lixos, que abrigam bandido em vez de estar abrigando pessoas, crianças, jovens, idosos passeando, fazendo um lazer. Nós não temos iluminação, nós não temos uma calçada para se caminhar, sabe, fazer um lazer. Você chega no bairro, o bairro está cheio de lixo, está sem calçada, centro comunitário que você pode estar fazendo, qualificando as pessoas, levando curso. Nós, na gestão do deputado Carlos Avalone, a gente qualificamos 600 e poucas jovens e senhoras e senhores nos bairros, e a dificuldade de a gente encontrar local. A mesma até as escolas todas danificadas e, sabe, sem estrutura nenhuma. Nós precisamos ter os colégios que realmente precisa, mas não é só no bairro, é só no local, é em toda a cidade, em todos os bairros, no leste, no oeste, no sul, entendeu? De toda a nossa região. Centro, por exemplo, a gente precisa também de ter unidades em todos esses lugares de saúde. Não dá de uma mulher, quando, por exemplo, nós somos campeão, que isso? É muito dolorido falar sobre violência doméstica, e a pessoa às vezes sofre uma violência, ela tem que atravessar a cidade para ela poder ser acolhida, por ela receber uma assistência de saúde. Então nós precisamos mudar, já que nós temos condições, isso tem que colocar em prática, tem que começar a construir isso. Praças que eu vejo, a luta que nós estamos para conseguir ter praças, ter calçar asfalto, recapear todos esses asfaltos, nós não temos. A cidade está cheia de buracos, estamos conseguindo fazer muito lentamente, sabe? Já é para estar, eu vejo assim, Cuiabá teria que ter um canteiro de obra para tudo, depois consertando, construindo, entendeu? Porque isso faz a diferença na vida da pessoa, eu tenho certeza. O turismo que é eu ia entrar nessa pauta até, que eu descobri até estudando as atividades da senhora, que a senhora é turismóloga até, né? E eu sempre vi a senhora na defesa das artesãs, principalmente com as mulheres, difundir, e até o que a gente estava falando um pouco antes dessas festas religiosas, que eu vejo sempre a senhora movimentando. O que falta para implementar Cuiabá, que já tem essa efervescência na questão da cultura, para atrair mais o turismo com a nossa cultura tão rica? Eu acho que falta estrutura, acho que falta arrumar a cidade, eu acho que falta, por exemplo, nosso centro histórico, olha como que está nossos casarão. Se você não preservar ele, se você não revitalizar,
Se nós não arrumarmos a nossa praça, quem que quer vir aqui ver aquele abandono, onde tem as pessoas consumindo drogas, abandonadas? Entendeu? Qual é o turismo que vai ficar aqui se a gente só está vendo esse quadro? Nós temos aqui o aquário, que foi tá aqui, mas não é só isso. Nós temos que nos organizar, nós temos que buscar recurso para ter esse investimento. A gente não pode deixar um centro histórico do jeito que está. Então, assim, eu acho que todo mundo sabe o que temos que fazer, o que devemos fazer, né? Falta agora ter ação mesmo, ter recursos e buscar, ir atrás, que é uma obrigação, né, de quem está como executando aí, está atrás de recursos. E esses recursos federais, eles têm, e nós temos que trazer para cá, né? Eu acredito muito nisso, eu acho que a saída também é essa, né? E a vontade política de se fazer mesmo, de mudar, né? Eu acho que só não tem jeito quando chega o momento de você ir para a morada eterna, porque o resto, com boa vontade, com seriedade, com honestidade, a gente faz a diferença, sim. Maria Valone, vereadora eleita em Cuiabá, com mais de 4.000 votos, presidente da Comissão de Direito e Defesa das Mulheres. Fico feliz de ter tido a senhora aqui, dona Maria Valone. Espero, nas próximas vezes, trazendo projetos que a senhora, com certeza, vai entregar para a sociedade cuiabana, declarar aqui, trazer para a gente divulgar. Mas antes de terminar, queria deixar o microfone aberto, se ainda faltou algum tema ou alguma pergunta que não fiz, a senhora julga importante para dar conhecimento para os nossos espectadores. Bom, eu quero agradecer mesmo a oportunidade de estar colocando aqui. Eu quero que todo mundo que acreditou em mim, que saiba que eu estou, assim, às vezes eu fico muito ansiosa, Carlos fica falando para mim, calma, Maria, porque a gente quer ver as coisas realizando. A gente tem projetos maravilhosos, eu acredito que revitalizar, acredito que construir mais praças, pegar todos, melhorar a calçada, cuidar do nosso centro histórico, que isso vai fazer uma diferença, isso vai trazer mais turista, vamos trazer mais, fazer com que a economia aumente, cresça, né? E para isso a gente precisa ter uma cidade melhor para se viver e precisamos de cuidar da nossa saúde, da saúde das pessoas. É a luta que eu estou fazendo, é buscar, pedir que os nossos políticos que tenham mesmo a responsabilidade de poder realizar tudo isso, todos esses projetos que estão apresentando essas mulheres vereadoras, não só as mulheres, mas porque eu sei que também tem homens que também estão com essa responsabilidade, que venha trabalhar para o nosso estado, para a nossa capital, que é tão bonita, que é tão cheia de história, tão cheia de cultura, e que a gente precisa fazer diferente. Maravilha. Tá aí, para quem não conhecia, a vereadora Maria Valone, aqui nas nossas redes, no YouTube, agora no Spotify. Agora quem não estiver fazendo atividade pode nos escutar, nos acompanhar no Spotify, nos nossos Instagram por meio dos cortes e também na rede social da nossa vereadora Maria Valone. Continue seguindo e até o próximo episódio do PodX. Muito obrigada.